Programa Você com Vanessa Kozlop, um oferecimento Cowork Espaço Empresarial UUD, Espaço de Unhas, Montessori Ensino Infantil, Doutora Brunella Tosi, Dermatologia. No ar o programa Você com Vanessa Kozlop. Hoje o programa está mais que especial. Mais um episódio do talk show que aconteceu em São Paulo, no Adágio Barra Funda da rede Auacor, com Paulo Musi, no quadro Você Mais Bela, com Maria Clara Henriques. Temos também, no quadro Estilo que Produz Vida, uma entrevista deliciosa, com muita conexão. Eu fico aqui te esperando. Logo que eu ganhei o Bernardo, eu me senti fadigada, eu não conseguia emagrecer, não dormia bem, não acordava, e mesmo praticando atividade, alimentação saudável, eu não saía do lugar. Aí eu resolvi ir na minha ginecologista e falar que tal um check-up hormonal. Quantos meses de puerpério você tinha? Eu tinha, o Bernardo estava com 8 meses. 8 meses. Já tinha parado de amamentar? Já tinha parado de amamentar, já foi depois do desmame. E aí deu um déficit, ela falou, nossa Vanessa, você tá com um hormônio, testosterona baixa, né, de mulher na menopausa, a gente precisa corrigir. Mas esse nome de corrigir ficou conhecido como modulação hormonal, que é isso que você quer explicar, que muitas pessoas distorceram para poder fazer uso de Na verdade, de modulação esteroides. hormonal é um nome que já surgiu distorcido. Ele surgiu distorcido para ele encobrir o uso estético de esteroide. Entendi. É isso daí. É uma prática. Agora, Entendeu o lance? então, na verdade, não existe modulação hormonal. A modulação hormonal, se você falar sobre isso, né, a gente tem que falar, por exemplo, como é que você modifica a função da tireoide de acordo com a alimentação que você faz. Isso é uma modulação hormonal. Através de medidas alimentares, você modula a sua secreção hormonal. Agora, quando você dá um hormônio, você está fazendo prescrição hormonal e não modulação. E o sono? Qual o papel do sono nessa função de manter em equilíbrio os hormônios do corpo? O sono, ele é a maior causa, a carência de sono é uma das maiores causas, por exemplo, do aparecimento de diabetes nas pessoas, né? Ele tem uma função metabólica fundamental, que é fazer com que tudo funcione de uma forma, não só cada área sozinha de forma adequada, mas que tudo funcione junto. Então, por exemplo, que a gente estava falando da questão do homem, que eu te falei que era muito importante pontuar isso. O que existe hoje das pessoas que fazem tratamentos hormonais, né, ou que prescrevem tratamentos hormonais, é que algumas pessoas, elas atiram no que elas viram e acertam no que elas não viram. Né? Você está numa cidade grande como São Paulo, você tem um horário de trânsito muito arredio, você tem uma falta de qualidade de vida, uma carência de sono que é generalizada. Essas pessoas, elas vão ter problemas metabólicos e a alteração hormonal, ela é uma das coisas que acontecem. Então, os homens acabam produzindo menos testosterona e as mulheres acabam produzindo menos todos os hormônios, estradiol, progesterona. Eu estava até conversando com um psiquiatra, né? Ele é professor, também universitário, e ele me falou que a privação de sono pode enlouquecer uma pessoa. É muito sério, né? E por isso que eu tava louca, eu tava dormindo mal. Nossa, Sério. A privação Amanhecendo de um sono... humor terrível. nossa senhora. Então, a privação de sono, ela destrói células do hipocampo e da área lateral do lobo temporal, que é a nossa área de memória, tá? Só que a nossa memória, ela tem formas de funcionar. A gente tem uma memória indexadora, né? Na realidade, a nossa tomada de decisão, né? A gente parte de uma memória indexadora versus as nossas emoções, que na realidade são nossas tomadas de decisão. Né? Por que você toma decisão? Por que você, na realidade, tem iniciativa? Né? Porque você tem duas coisas funcionando. Primeiro, você criou uma memória que te coloca em situação presente do aprendizado da sua vida. Né? Então, o que eu aprendi que acontece quando um leão fica na minha frente? Né? Eu aprendi que eu tenho que correr, né? Porque senão ele vai me comer. Né? O que eu aprendi quando abre o farol e eu estou no meio da rua? Que eu tenho que correr, porque senão eu vou ser atropelado. Né? Isso são informações, né, que são exageradas para a gente entender o que é nossa memória. Tá? A nossa memória indexadora. Por que eu sei que isso daqui é uma latinha, se eu nunca vi isso daqui na minha frente? Porque eu tenho uma memória que ela cria latas, né, que está dentro de uma outra memória que está bebidas
guardadas em recipientes. Que está dentro de uma outra memória, recipientes cilíndricos. Que está dentro de uma outra memória, recipientes gerais. Isso é o que a gente chama de efeito indexador. Tá? E a outra parte da inteligência, né, que vai fazer com que a gente tome decisão, é a parte da iniciativa. E ela está colocada abaixo de que são os nossos 6 sentimentos básicos, né? Medo, tristeza, raiva, surpresa, repulsa e alegria. Aí você fala, nossa, tem 5 ruins e um bom. Não, são 6 ótimos. Por quê? Porque esses 5 que você rotulou de ruins, na verdade, eles fazem com que você tome as suas atitudes e iniciativas para fugir das coisas que te colocam na situação de encará-los. E a alegria? A alegria, na realidade, é o que você precisa para você entender uma recompensa de você ter tomado decisões que faz você fugir desses 5. E o que a gente chama isso? A gente chama isso de impulsos de vida. Mas está muito psiquiatria até aqui. Minha especialidade é outra, ortopedia, medicina esportiva. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente trabalha no nosso dia a dia, por exemplo, sono, uma das coisas mais importantes que o sono estraga é a função da nossa memória. A memória. E outra, quem nunca ficou, não precisa ficar uma noite sem dormir, Vanessa, né? Mas quem nunca ficou uma noite sem dormir e que no outro dia não conseguiu tomar decisão nenhuma, ou então, pelo contrário, tomou decisões ruins das coisas que tinha que fazer. Olá, bom dia! Hoje eu quero conversar com você, homem. Nós vamos falar sobre saúde masculina baseada, então, na medicina do estilo de vida. Eu quero chamar a atenção para 2 pilares importantes da medicina do estilo de vida, que seria a alimentação saudável e a prática de atividade física. Mas antes, porém, eu quero chamar a atenção que nós homens, né, somos muito descuidados com a saúde física e mental, diferente das mulheres que sempre buscam, sempre estão atrás de cuidar da sua saúde. O homem é muito, vamos dizer assim, muito descuidado, desmantelado, né, em relação ao cuidado com a sua saúde. Então, isso tem um impacto grande, porque depois dessa faixa etária dos 50 anos, muitos homens acabam tendo baixa hormonal, principalmente da testosterona, ocitocina, e isso pode gerar um impacto como, por exemplo, perda da libido, impotência sexual. E muitos homens nessa faixa etária são dedicados mais à família, ao trabalho e acabam levando uma vida sedentária. O sedentarismo, então, pode conduzir esses homens a um quadro de obesidade, desenvolver hipertensão, diabetes, e isso vai levar à perda de energia. E muitos homens podem, inclusive, desenvolver quadros depressivos, chegando muitas vezes até ao suicídio. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde que apontam que o índice de suicídio entre os homens é 3 vezes maior quando comparado com as mulheres. E isso advém desse quadro, né, muitas vezes desenvolvido de depressão, uma depressão grave. Então, eu quero chamar a atenção de você sobre esses 2 pontos, pilares, que na semana que vem eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Inclusive, tendo como base eu mesmo. Eu, em determinado período, precisei perder peso, apesar de ser magro, mas eu ganhei um peso acima daquilo que o meu organismo sustenta. Então, eu tive que fazer um trabalho de um exercício aeróbico e depois, sim, aí que eu perdi o peso, fui fazer uma reeducação alimentar e me envolver, então, numa prática de atividade física, musculação, para ganhar músculos, ganhar massa magra. Então, semana que vem, eu espero vocês lá. Então, saúde para todos! Olá, pessoas fortes e corajosas, sejam muito bem-vindos ao quadro Estilo que Produz Vida comigo, Alice Corrêa. E hoje eu tenho a alegria, e já vou sair daqui ainda mais cheia de admiração, de receber a Dione Nogueira, que é uma grande figurinista, e eu quero aprender mais sobre e compartilhar com vocês ouvindo a história dessa mulher incrível, linda e cheia de história boa para contar. Dione, conta para mim e para todo mundo aqui do quadro Estilo que Produz Vida um pouco da sua trajetória como figurinista e envolvida em todo o ramo do estilo, da moda, do bem-estar e da beleza.
Sim. Tudo começou com os grupos de pagode. Os grupos de pagode foi uma grande história no nosso país. Então, eu fiz parte dessa história toda com Negritude Júnior, fiquei 8 anos com Negritude, 4 anos com Arte Popular, fiz Catinguelê, fiz alguma coisa para Exalta Samba, fiz Reinaldo, fiz muita coisa bacana. Fui colaboradora de filmes do Renato Aragão, fiquei 4 anos na organização geral do Angola Fashion Week, então tem uma trajetória bacana aí, e vou gravar agora, vou assinar o figurino, né, o segundo DVD do Netinho de Paula, eu vou assinar o figurino. E tem uma história bacana, assim, entre os artistas, entre as roupas, entre os estilos, quem vestia o quê, e isso é bacana. E também tem essa nossa trajetória do nosso mundo negro, né, que nós tomamos toda a nossa rédea agora da história, da negra que tem cintura, tem o glúteo, o cabelo, nós assumimos o nosso cabelo, a nossa identidade, isso é bacana, entendeu? Esse mundo também da mulher mais cheinha, que achavam que a gente tinha que pôr roupa de fantasma, né? E hoje não, a gente veste de um tudo, nós somos empoderadas. Então tem toda essa história assim bacana entre Angola e Brasil, Brasil e Angola, que para mim é tudo, né? Então, assim, não é que eu tenho muito a ensinar, não, eu tenho muito a aprender ainda, muito a aprender. Projeto lindo, parabéns por ter feito parte. Muito obrigada por estar aqui conosco e que bom. Você é de abraço? Então deixa eu te abraçar. Que mês especial, né? O mês das mães. Sempre eu falo que o meu maior projeto são meus filhos. E hoje é o dia de dividir esse momento de mãe e filha com a Liz, né, Liz? Olha aqui. Tudo bem? Ficou tímida? A Montessori foi a escola que eu escolhi para a Liz. Porque a Montessori, ela trabalha o ser humano de forma integrativa, sabe? E isso é muito meu propósito de vida. Falo tanto no programa aqui sobre a roda da vida, para fazer a roda da vida girar, como a gente deve prezar pela saúde como um todo, olhar o ser humano de um jeito integral. E olha que delícia, estamos aqui no Café Ser Amor, nos deliciando em compartilhar uma aula de yoga, nessa escola que eu sinto como se fosse um coração de mãe e me deixa muito em paz quando eu preciso deixar a Liz para ir para as minhas atividades do dia a dia e meu coração ficar repleto de alegria sabendo que a Liz e todas as outras crianças da Montessori são principalmente educadas com afeto. Vamos para a aula? E assim chegamos ao final de mais um programa. Espero você para se inscrever lá no meu canal do YouTube, Você com a Vanessa Kozlop. Lá você confere o podcast, o programa de TV, as novidades. É só direcionar o celular para esse QR Code. E também todos os episódios na plataforma do esflix.com.br. Semana que vem tem mais. Sábado, 10h15 da manhã, com reapresentação na quinta-feira, às 13 horas. E eu, Vanessa Kozlop, espero você. Quer destravar sua comunicação e autoridade? Me manda mensagem lá no meu Instagram, Vanessa Kozlop, que eu posso te auxiliar. Fiquem todos com Deus. Até mais.
Programa Você com Vanessa Kozlop, um oferecimento Cowork Espaço Empresarial UUD, Espásio de Unhas, Montessori Ensino Infantil, Doutora Brunella Tosi, Dermatologia.